Vou inaugurar hoje aqui no canal uma sequência de vídeos sobre autoconhecimento, mais basicamente falando de 5 coisas que o autoconhecimento me ajudou a transformar na minha vida. Então vão ser 5 vídeos, eu vou começar com vídeos sobre algo que todo mundo sempre me pergunta, que é como que eu me tornei uma pessoa tão confiante. E o autoconhecimento está envolvido nisso. Não sai daí que é depois da vinheta. Se eu tivesse que enumerar 5 coisas que o autoconhecimento transformou na minha vida, eu acredito que logo de cara eu já pontuaria focar em mim. Você se conhecer é você focar em você, é você olhar pra você, é você olhar pra dentro. Mas esse focar em mim aqui que eu digo é que é o seguinte, né? A gente vive numa era digital hoje em dia. Eu ainda que me envolvi em concursos de beleza, então eu estava disputando um título. Durante anos da minha vida eu disputei títulos. Então a gente vive num mundo que nos obriga o tempo inteiro a nos comparar. E aí obriga mais ou menos, né? Porque a gente tem como sair dessa. Mas é tudo feito para que você se compare, né? Afinal de contas, a gente fica o tempo inteiro vendo a vida dos outros nas redes sociais, o trabalho dos outros nas redes sociais. Você vai fazer, sei lá, um concurso público, você consegue hoje em dia acompanhar várias pessoas que fazem concurso público assim como você. E aí você consegue acompanhar, por exemplo, a rotina de estudo dessas pessoas. E quando você menos espera, você tá o quê? Se comparando com essas pessoas. No concurso de beleza, a mesma coisa. Eu tinha o Instagram de todas as meninas que iam competir comigo nos concursos todos os anos que eu participei. E aí, quando você menos espera, você tá fazendo o quê? Comparando a sua preparação com a daquela pessoa. E com isso, em tudo na vida. Às vezes, o simples fato de ver uma pessoa muito bem, muito feliz, num momento como esse que a gente tá vivendo agora, de quarentena, no meio de uma pandemia, a gente já começa a se comparar e pensar, por que eu não consigo fazer tanto exercício físico quanto ela? Por que eu não consigo me alimentar da forma como ela está se alimentando? Por que eu não consigo ser tão produtiva? Por quê? Porque a gente fica o tempo inteiro se comparando. Mas isso acontece justamente porque o maior desafio que a gente tem é o quê? Focar na gente. Olhar pra gente e entender quem nós somos. Quais são as nossas características? Quais são as nossas habilidades? Quais são os nossos valores, os nossos princípios? O que é importante pra mim? O que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer? O que pra mim é muito fácil de fazer e o que é muito desafiador? A partir do momento que você começa a entender isso tudo, a comparação ela deixa de fazer sentido, porque você começa a perceber que você é completamente diferente da outra pessoa. Então que é impossível que você tenha resultados ou você tenha rotinas ou vidas semelhantes. Afinal de contas, você é totalmente diferente, assim como todos nós somos diferentes. E a partir do momento que a gente começa a descobrir essas nossas qualidades, essas nossas habilidades, o que a gente pode fazer para melhorar a cada dia, a gente começa a se sentir confiante. Porque a gente para de tentar ver no que o outro é bom para olhar no que eu sou boa. E isso te dá uma força muito grande, porque vocês concordam que é muito melhor a gente focar no que farta, no que a gente tem demais, né? Isso aí é até uma frase do Murilo Gun, num dos cursos que eu tô fazendo, da gente focar mais no que farta do que no que falta. Porque quando você fica olhando pro outro o tempo inteiro e aí colocando o outro num pedestal como se fosse uma pessoa muito melhor que você fica olhando pra ele e fica, ai, eu queria ser assim, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo, eu queria ter aquela coisa. Enquanto você poderia estar agradecendo por tudo que você já tem, por todas as suas características que te tornam exatamente quem você é, que fazem com que você tenha a vida que você tem, que você conquiste as pessoas que você tem ao seu redor. Ou seja, todos nós somos únicos e somos especiais. E a gente só consegue ter essa segurança de que a gente tem sim muita coisa a agregar quando a gente realmente para de se comparar e começa a olhar pra gente. E, gente, eu falo sobre isso no meu TEDx, né? Vocês adoram aquela palestra, eu fico super grata, super feliz, porque eu fiz com muito amor. E uma das coisas que vocês mais gostam é quando eu começo a falar que, pra mim, empoderamento é praticamente sinônimo de autoconhecimento. E é exatamente sobre isso que eu tô falando aqui nesse vídeo. Como que você pode se empoderar, ou seja, como que você pode se tornar uma pessoa que tem poder de decisão, que faz as coisas, que faz acontecer, que inspira outras pessoas, se você nem sabe quem você é. Às vezes a gente
gente fala, né, aqui, mais uma vez repetindo o meu TEDx, às vezes a gente olha pra uma mulher, às vezes toda arrumadona, ela tem uma posição de liderança numa empresa, ela é super, né, cheia dos contatos e a gente fala, nossa, que mulher poderosa, que mulher empoderada. Ela pode até ser poderosa, assim, esteticamente falando e pelo que você conhece de fato, mas empoderada você só consegue ter certeza que ela é se você conhecer ela de verdade e saber que ela tá realmente agindo de acordo com quem ela é, com a essência dela, porque muitas vezes a gente tem tudo isso, né, a estética, uma posição de liderança, contatos, pra se encaixar num padrão. Isso pra mim não é empoderamento. Empoderamento é você ter coragem de ser quem você é e ter orgulho de ser quem você é. Então eu acho que hoje a minha autoconfiança que vocês sempre admiram é porque eu finalmente descobri o que me diferencia, assim, o que eu tenho de especial, o que eu posso fazer pelos outros, o que eu posso fazer que vai me tornar útil na vida das outras pessoas, pro mundo. E isso é muito meu, assim, e ninguém me tira, porque é em essência, sabe? E é muito mais do que beleza. E aí entrando muito nessa questão dos concursos de beleza. E a partir do momento que eu entendi isso, tudo começou a fluir. Então, assim, se tem uma dica que eu tenho pra dar pra vocês começa a investir em autoconhecimento, começa a buscar ferramentas, começa a fazer uma terapia, participa de algum evento de autoconhecimento, marca uma sessão de coach, começa a ler alguns livros que falam sobre autoconhecimento, medita, tira um tempo do seu dia para perceber o seu corpo, os seus sentimentos, como você se sente em relação a cada coisa da sua vida. Pesquisa sobre a roda dos sonhos. Tem muitas ferramentas incríveis disponíveis por aí. E o autoconhecimento, gente, é um caminho sem volta. Mas com certeza, sem dúvida alguma, apesar de em alguns momentos ser um caminho doloroso, é um caminho transformador e vale muito a pena. Bom, esse é só o primeiro vídeo, como eu falei pra vocês, eu vou falar de vários pontos aqui, esse foi o primeiro. E recapitulando, né, o primeiro ponto pra mim que o autoconhecimento mudou a minha vida é focar em mim e assim, parar de me comparar com outras pessoas e ganhar segurança, confiança. Isso fez muita diferença na minha vida, porque apesar de participar de concurso de beleza há muito tempo, sempre ter trabalhado como modelo, pras pessoas, né, eu sou linda, maravilhosa e segura, mas durante muito tempo eu fui muito insegura, a minha autoestima não era muito alta, eu não acreditava que eu poderia conquistar tantas coisas como eu conquistei hoje, e eu de fato só conquistei tudo que eu conquistei a partir do momento que eu passei a acreditar em mim. Então fica aqui essa mensagem pra vocês que nunca é tarde pra gente começar a se conhecer melhor, e realmente é um caminho sem volta. Grande beijo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque como eu falei, vai ser uma série de 5 vídeos muito especiais e eu espero ter vocês em todos eles. Então não deixe de assinar para vocês receberem notificação quando o próximo vídeo sair. Beijo grande!